E a gente vai conversar agora com o presidente da Câmara de Vereadores de Camaquã, João Pedro Grill, para falar de mais uma sessão que acontece hoje à noite, 19 horas, com transmissão aí pelo Clique. Bom dia, presidente. Olá, como é que está? Bom dia, Eduardo. Uma saudação aí a todos os nossos web telespectadores aí da Clique Rádio. Um prazer estar contigo aí para a gente poder fazer essa entrevista na manhã de segunda-feira, né, que inicia então a nossa sessão da Câmara de Vereadores, mais uma sessão. Já começou aos poucos agora os trabalhos, né, após esse recesso do mês de fevereiro, então já temos ordem do dia, já começamos a apreciar alguns projetos, mas e também na semana passada nós tivemos ali uma reunião para os membros titulares das frentes parlamentares para poder fazer o trabalho do ano. Então o processo legislativo agora começa a ganhar corpo e a sua continuidade aí para passar o ano de 2025. Perfeito. Hoje na ordem do dia... Temos alguns projetos hoje na ordem do dia. Nós tivemos semana passada na primeira discussão e que tem bastante relevância e acreditamos que vai ser importante a questão das empresas ali, as concessionárias, né, que tem toda a sua afiação nos seus cabos, né, nos nossos postes de luz principalmente, onde hoje é um transtorno na cidade. Então está hoje em segunda discussão para ter um regramento mais rígido, né, para as pessoas, para as companhias e as empresas terem a sua responsabilidade e a partir disso o poder público também, a concessionária, que no caso a Equatorial ali, poder fazer as suas poder cobrar, né, essas empresas que instalam e para a cidade poder ficar melhor. A gente sabe que em todos os bairros nós estamos com muitos problemas, né, cabos soltos e atrapalhando o dia a dia da cidade aí. Nós tivemos até uma rede nacional e fez um programa específico sobre isso, né? Alguns acidentes que acontecem até fatais porque os fios ficam caídos, passa algum pedestre ou motocicleta e acaba pegando no pescoço das pessoas e fora também, né, que a rede de alta tensão pode dar algum problema ali e dar algum choque, alguns danos elétricos e as pessoas virem a óbitos, né? Então nós estamos com essa pauta hoje para a segunda discussão. Estamos com pauta também para nomear nome de ruas aí, de novos loteamentos da cidade, que também é hoje. Temos essa questão das frentes parlamentares. Semana passada, então, nós fizemos uma reunião prévia para ter os membros titulares, que é, né, o presidente, o vice-presidente e o secretário, para poder, então, fazer seus trabalhos específicos, as frentes parlamentares que têm uma atuação no contexto de algum assunto, algum tema relevante, importante durante um período, né? Então, a gente está renovando algumas frentes parlamentares e também tem algum processo de criação. O vereador pode propor, né, para os demais vereadores alguma frente parlamentar tendo alguma justificativa importante. E o projeto aquele do horário da Câmara? Acho que agora surgiu mais uma novidade aí, que foi uma emenda não sei se chama emenda, né, do vereador professor Clayton Silva, pedindo então que fosse realizada uma sessão à tarde, apenas a última sessão do mês. Como é que está esse projeto? Ele deve ser votado em breve? Como é que está o andamento? O projeto, como ele teve um substituto, um substitutivo, ele teve que ficar nas comissões ali por 20 dias, se eu não me engano. Então, ficando esse prazo mínimo nas comissões, ele pode vir à apreciação, né? E nesse período aí também os vereadores têm a legitimidade para propor, né? Qualquer projeto a gente pode propor um novo caminho, né? Uma nova ideia, e os vereadores então no plenário, né? Que é o plenário soberano, define então qual a lei que vai ser regida a partir dali. Nós tivemos já essa discussão anteriormente, no mês de janeiro, né, onde o vereador Vinícius apresentou o projeto e teve, claro, vários debates até na imprensa, né. Após isso, o recesso ali do mês de fevereiro,
nós não tivemos mais nenhuma conversa organizada referente a esse projeto. A gente sabe, então, que está nas comissões e que agora o professor Clayton também apresentou uma outra contraproposta, né, de ser um dia para poder fazer esse experimento. Mas ainda não teve nenhum fórum de discussão entre nós, vereadores, assim, para ver se daqui a pouco esse é o melhor caminho, ou se mantém a proposta de duas às 19 e as demais às 14h30, né? Mas ainda não teve nenhuma... Está nas comissões e não teve nenhuma discussão, nenhum fórum de discussão ainda sobre isso. Perfeito. Bom, e na agenda do presidente aí, como é que está essa semana? A agenda do presidente está bem corrida, né? Muitos eventos. Semana passada eu acabei todas as noites, participei de alguma atividade ou outra aí do município. E essa semana a gente está aí se organizando. Eu tenho uma viagem para Brasília, dia 1º de abril, 2 e 3 de abril, e quero visitar aí os secretários municipais, a Secretaria de Planejamento principalmente, com o secretário Rafael, mas todas as secretarias para a gente compreender, né, os projetos hoje do município, para a gente poder levar e protocolar nos ministérios e também os projetos que estão em andamento, né, junto ao prefeito Abner sendo cabeça, para a gente poder... O prefeito Abner, ele já foi em fevereiro a Brasília, então agora a gente vai fazer mais uma passada para reforçar, para a gente poder, de alguma maneira, agilizar algum trâmite, né, e fazer aquelas visitas aos deputados que conhecem a região. Então, essa semana vai ser bastante planejamento para a gente poder agendar, porque uma ida a Brasília precisa ter um pouco de organização para não chegar lá e simplesmente correr em volta e acaba não conseguindo ter muita eficiência no que vai fazer. Então, a gente planeja bem essa viagem. Essa semana, meu objetivo maior é deixar essa viagem completamente organizada e planejada. E também a gente está construindo com as câmaras da região um evento com os vereadores, né, da região da Costa Doce, aqui em Camaquã, agora também no mês de abril, para que a gente possa fazer uma primeira conversa. Os vereadores, Eduardo, são os representantes da população, né, onde chegam as demandas, onde chegam os pedidos dos moradores. E nós temos muitos projetos em andamento nas cidades. Então, eu acredito que, como é uma nova legislatura, é importante os vereadores, em primeiro passo, se conhecerem, né? Saber quem são os vereadores ali em Tapes, ali em Barra do Ribeiro, em Feliciano, em Cristal, e a gente ficar conhecido. E a partir desse conhecimento começa também a troca de projetos em comum. Daqui a pouco algo tá interessante em tal área ali em Tapes que Camaquã pode fazer também, ou Camaquã tem um projeto legal que outra cidade pode se inspirar. E também algumas demandas que a gente possa ter a nível regional em comum para fazer, né? Nós temos hoje a Associação dos Prefeitos, nós temos a representação de deputados, mas os vereadores, eles não têm de praxe aqui na nossa região essa união, né? E eu, como presidente da Câmara agora, uma das pautas que eu acredito que é importante, né, é fazer a instituição Câmara de Vereadores, como eu já falei aqui em outro momento. A instituição Câmara de Vereadores, ela ganhar uma envergadura, a comunidade compreender que a Câmara de Vereadores sim pode ser, né, um elo forte e que contribui, né, com o desenvolvimento. E acredito que esse elo forte passa a uma organização regional, os vereadores compreendam o seu papel local e da região para a gente aproveitar esse momento, né? Nós temos um momento que é um momento de esperança da região, porque a gente está vendo o polo naval, a retomada do polo naval em Rio Grande, né, com aquelas embarcações. Nós vamos ter cerca de 3, 4 mil empregos lá em Rio Grande direto, e isso vai fazer com que esse caminho a Rio Grande prospere e tenha mais oportunidades. A gente está vendo ali Barra do Ribeiro com anúncio de mais de 11 mil pessoas vão vir morar em Barra do Ribeiro para poder trabalhar. Então, a região ela passa a ter esse novo olhar, também pela duplicação da BR-116. Então, é uma boa hora para os vereadores sentarem, se conhecerem, conversarem sobre todos esses temas importantes e relevantes, e a partir daí a gente ir se organizando para que a gente não deixe passar mais uma vez, né, um momento importante, e a Costa Doce passe finalmente a
a ser uma região mais desenvolvida aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Com certeza. João Pedro Grill, presidente da Câmara de Vereadores aqui de Camaquã, muito obrigado aí pela participação, sucesso e até logo mais às 19 horas. Agradeço a oportunidade, Eduardo, e te espero, né, às 19 horas na Câmara de Vereadores e friso aqui, como sempre, as portas da Câmara estão sempre abertas e é um prazer tê-lo lá acompanhando nossos trabalhos. Um grande abraço.